O discurso de Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU ainda repercute por suas várias lições negativas. A começar pela própria ONU, que abriga a Organização Mundial da Saúde, ter permitido que um chefe de Estado não vacinado subisse à tribuna. Ele, que é autor de campanhas contra a vacina, o uso de máscaras e de medidas preventivas, além de debochar de quase 600 mil brasileiros mortos pela Covid. A ONU tolerou esse espetáculo desmoralizador de Jair Bolsonaro, que estava acompanhado de um ministro da Saúde contaminado pela Covid. O discurso de Bolsonaro durou apenas 12 minutos, mas continha 10 grandes mentiras ou falsificações, sobretudo sobre a grave situação econômica, social, sanitária e ambiental brasileira. A ONU continua ainda sendo palco de grandes fraudes por parte de alguns governos contra a própria humanidade. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil pela Telesur. Uma grande saudação fraterna a todos vocês que nos acompanham aqui para tratar, uma vez mais, de um tema central da realidade política, cultural brasileira, sempre em um momento em que o Brasil vive grandes oscilações, instabilidades, em razão de um governo que quer destruir todos os processos e direitos sociais, democráticos e também promover uma mudança brutal que destrua a economia construída com ferramentas, empresas públicas, patrimônio público, tem sendo paulatinamente destruído pelo governo de Bolsonaro. E Bolsonaro foi além. Ele se superou indo agora na ONU, fazendo um discurso que, em 12 minutos apenas, apresentou 10 mentiras ou distorções. Apresentou um país imaginário, uma realidade paralela, parecia algo de esquizofrenia. E é sobre isso que nós vamos buscar analisar politicamente o porquê desse discurso dessa natureza na ONU, a que visa Bolsonaro, qual é o interesse que tem. E para nos ajudar nessa análise do discurso, nós temos aqui hoje o professor Rafael Vilas Boas, que é professor da Universidade de Brasília na carreira de Ciências Sociais e também de Linguagem Teatral. Além disso, é o diretor da UNB-TV, a TV da Universidade de Brasília, a quem dou as boas-vindas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professor Rafael. Muito obrigado, Beto Almeida. É uma honra estar aqui na Telesul sob uma entrevista coordenada por ti. Bom, esse discurso foi recebido até por analistas conservadores como algo absolutamente estranho, confuso, paralelo, imaginário, uma distorção da realidade. Mas o que te chamou mais atenção nessa fala de 12 minutos do presidente Bolsonaro na ONU? Aliás, ele chegou à ONU com a máscara, né, que ele se recusa a usar, mas depois retirou definitivamente, como ele não usa máscara. Qual é a sua visão dessa performance de Bolsonaro na ONU? Bom, olá, boa noite a todos os espectadores da Telesul. Se nós víssemos, Beto, apenas o sujeito, o indivíduo isolado de toda a estrutura, de todo o background que está por trás de qualquer chefe de Estado que faz um discurso numa Assembleia Geral da ONU, a gente pode ter essa impressão de uma espécie de bufão lunático, de um ato aleatório, de um devaneio. Mas por trás, né, dessa impressão que, evidentemente, difama o Brasil, porque está muito longe do Brasil real, um Brasil que tem 19 milhões de pessoas que passam fome, um Brasil que tem 600 mil vítimas da Covid, é um dos países com mais mortes na pandemia. Por trás disso, há um planejamento. Por trás disso, há método.
por trás disso a tática, né? Essa tática, para nós brasileiros e latino-americanos que vivemos o ciclo de ditaduras na América Latina nos anos 60 e 70, há muitas coisas semelhantes. Uma delas é a habilidade de promover uma imagem do Brasil para dentro e para fora que não tem relação com o país real. A época da ditadura era um país reprimido, sob tortura, mas havia uma produção de símbolos ufanistas na época da Copa do Mundo, Brasil campeão, Brasil ame ou deixo, havia muito essa simbologia. O Bolsonaro, em alguma medida, é um herdeiro da ditadura não punida no Brasil, que ousou e não foi punido também ao homenagear torturadores como o Brilhante Ustra, e ele representa, então, a evocação desse passado desconectado da realidade, quando ele fala, por exemplo, de ameaça comunista, né? Quando ele diz ameaça comunista, né, no discurso da ONU, ele está falando para uma extrema-direita internacional, agora carente do seu principal líder, que era o Trump. Agora ele pleiteia talvez um lugar, ocupar um espaço dentro desse espectro internacional, e também para os seus eleitores, que infelizmente não é uma fração irrelevante no Brasil. É uma fração ainda, do ponto de vista eleitoral, expressiva. O que nós estamos aí vendo, Beto, é um presidente que não tem pudor em mentir, né? Foram, no mínimo, 8 mentiras que a gente pode explorar aqui na conversa, ditas assim de maneira muito, muito franca e muito fáceis de serem desmentidas durante o discurso dele. Quer dizer, a imprensa... Por exemplo, ele disse que o Brasil é um destino seguro para os investimentos externos, quando, na realidade, os investimentos externos estão se reduzindo sistematicamente no Brasil, exatamente pelo grau de incertezas, porque a economia está semi-paralisada, quase totalmente paralisada, não cresce há alguns anos, e ele mente nesse sentido, dizendo que salvou o Brasil do comunismo para atrair investidores internacionais. Será que conseguiria? Veja esse ponto, né? Quer dizer, quando ele diz dos investimentos, a taxa de investimento no Brasil ela é hoje equivalente à do início do século XXI. A gente retrocedeu 21 anos, né, em investimento externo. E, ao mesmo tempo, ele se comporta, isso é uma característica muito impressionante desse ultraliberalismo do governo na área econômica, como um vendedor do território nacional. Quando ele fala, aqui está tudo à venda, né? Ele diz, aqui, olha, vocês podem investir, a gente está privatizando estatal, a gente está rifando o Brasil. E é curioso para os telespectadores perceberem o seguinte: o orgulho brasileiro, do ponto de vista da extrema-direita, é o agronegócio. O agronegócio está muito feliz com o governo Bolsonaro, porque há uma alta de commodity e eles estão ganhando muito dinheiro com a exportação de commodities agrícolas e também, na outra área, o setor mineral. Agora, como pode, então, a gente se orgulhar de um setor que não consegue alimentar a própria população brasileira? Porque é um setor que vive do lucro de commodities de exportação. A gente tem 19 milhões de pessoas passando fome, a gente tem, hoje em dia, farelos de arroz sendo vendidos em supermercado, restos de feijão empacotados, porque a população não tem dinheiro para comprar dignamente arroz e feijão. Então, essa é uma mentira. Dizer que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, financiava países comunistas é uma mentira. Era uma tática do governo brasileiro de financiar empresas nacionais em territórios internacionais para reposicionar geopoliticamente as empresas brasileiras no cenário internacional, como players, como jogadoras internacionais. Isso tudo a Lava Jato foi demolindo. Ela não puniu pessoas que eventualmente tenham promovido um ou outro ato de corrupção. Ela puniu empresas, ela puniu a estratégia de expansão de um país, né? E acabou punindo os trabalhadores, já que o desemprego foi massivo e o retrocesso em vários projetos produtivos que foram interrompidos, né? Agora, o Bolsonaro chegou ao cúmulo ali de dizer que estranhava muito porque os outros países não tinham aplicado a terapêutica precoce contra a Covid, como se o Brasil não fosse um dos piores exemplos, com quase 600 mil mortos. Ele quer
se colocar como exemplar, um modelo perante o mundo. Isso chega a beirar uma espécie de alucinação, não? O Bolsonaro ele sabe que está encalacrado com a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, ele deve sair de lá acusado de uma série de crimes, de prevaricação, e que posteriormente ao seu governo, se ele não sofrer impeachment, ele vai responder por crimes comuns na justiça, né? Então, ele tenta defender a sua tese, respondendo a um eleitorado nacional de extrema-direita que é fiel a ele, para não ser acusado de retroceder, porque depois do 7 de setembro ele deu um recuo, aconselhado pelo ex-presidente golpista Michel Temer, deu um recuo porque as portas estavam todas se fechando, a paciência que no Brasil entre a elite é muito tolerante com Bolsonaro, até ela estava se fechando. Veja, Beto, uma coisa que é curiosa, né? O jornal aqui da nossa cidade, o Correio Brasiliense, ele bate no Bolsonaro, mas não bate com as palavras certas. Veja, ele diz assim na manchete: em discurso polêmico, Bolsonaro faz aposta na questão ambiental. Então, depois de ter dito 8 mentiras, um dos principais jornais do país só fala que o discurso foi polêmico. E dentro tem um quadrinho, numa matéria, que basicamente é assim: a distância entre fato e verdade, inversão e fato. Quer dizer, eles trocam a palavra O próprio mentira. jornal se contradiz. O próprio jornal está se contradizendo totalmente entre manchete e artigo interno. E não usam a palavra mentira, usam a palavra versão. Então, o Bolsonaro é permanentemente tolerado pela elite econômica do país, é permanentemente tolerado pela mídia, na medida em que se esperam dele que ele ainda entregue alguma promessa de privatização, uma promessa que ele fez e não está conseguindo cumprir, né? Ou seja, Bolsonaro é muito estranho, mas ele é muito querido pela grande mídia brasileira, pelos empresários, grandes banqueiros, porque está privatizando, destruindo tudo aquilo que é uma herança lá da era Vargas. Mas uma outra mentira dele foi ao dizer que na manifestação de 7 de setembro havia milhões de brasileiros, quando ele mesmo reconheceu, perguntou, e isso foi captado pelos microfones, onde é que está o pessoal? Por que eles não vieram? E, na verdade, se tivesse sido um sucesso a manifestação de milhões, ele não teria feito o recuo e a mudança de tática que fez no dia seguinte, pedindo desculpas ao judiciário. Como é que você viu isso? Exatamente. Ele percebeu que não tinha força e percebeu que não conseguiria se defender de um movimento mais abrupto do Supremo Tribunal Federal. Dizer que 7 de setembro foi a maior manifestação cívica do país, ele ignora verdades objetivas. Apenas em um lugar de São Paulo, nas diretas já em 84, havia 1.500.000 pessoas no Vale do Anhangabaú. Então, a gente já teve manifestações muito maiores que essa. Essa manifestação foi perto do conjunto da série histórica recente de manifestações, foi pequena, foi inexpressiva. Teve lugares como a Avenida Paulista que estavam bastante vazias. E ele afirma coisas, essa estratégia, quer dizer, alguns chamam de fake news, outros de pós-verdade. É um descompromisso absoluto com o fato, mas porque há uma crença sustentada em evidências da parte da extrema-direita de que pautar uma mentira por muitas vezes passa a ser vendido como verdade, ou, se não aceito, pelo menos tolerado, como esse exemplo que eu falei aqui do jornal. Eles trocam a palavra mentira, que é muito pesada, por versão. Então fica parecendo o presidente do Congresso brasileiro, o Rodrigo Pacheco, no Senado, também disse: olha, ele disse coisas importantes do Brasil e apenas algumas coisas com as quais eu discordo. Não, ele mentiu. A gente está lidando com um presidente que despudoradamente mente, que descumpre o voto quando ele assumiu, quando ele tomou posse enquanto presidente, que descumpre os juramentos. E isso está sendo relativizado no Brasil. Nós estamos conversando aqui com o professor Rafael Vilas Boas, que é professor da Universidade de Brasília de Ciências Sociais e também diretor da TV daquela universidade, a UNB-TV. E no próximo bloco vamos explorar ainda mais essas
absolutas imprecisões e completas falsificações grosseiras que Bolsonaro fez da realidade brasileira perante a ONU, um país que é uma das grandes economias do mundo, apresentado sob uma série de falsificações e mentiras. Voltamos já já com Latitude Brasil. Latitude Brasil hoje está conversando com o professor Rafael Vilas Boas, diretor da TV da Universidade de Brasília e também professor de Ciências Sociais e de Linguagens Teatrais naquela universidade. Estamos abordando o discurso estapafúrdio do presidente Bolsonaro na ONU, onde, inclusive, chegou a ser criticado na própria cidade de Nova York por várias manifestações. Mas o que nós estamos notando também, Rafael, é que na questão ambiental aí talvez more o mais alto grau de falsificação por parte de Bolsonaro, porque ele apresenta uma ideia que contradiz os relatórios científicos de organizações especializadas no Brasil, e ele diz ao mundo inteiro que 84% da floresta amazônica estariam intactos. Como é que se pode analisar politicamente essa mentira dita de forma tão gratuita e tão grosseira? Beto, do ponto de vista geopolítico, há um argumento na extrema-direita e entre os militares de pijama de que uma linha divisória atravessou o Brasil na década de 60, que foi o comunismo se opondo ao capitalismo, e aquilo justificou o que os militares chamam de Revolução de 64. Depois que nós não tivemos governo comunista do Brasil, nem socialista, nós tivemos um governo do Partido dos Trabalhadores social-liberal, que distribuiu renda, fez algumas mudanças específicas, fortaleceu alguns setores, porém manteve o sistema financeiro e outros setores com altos lucros. Então, nós nunca chegamos perto de ter aqui um sistema socialista. E a questão ambiental, ela entrou na pauta como uma questão semelhante à questão do comunismo, porque é uma ameaça externa. A alegação é uma influência dos países europeus, a interferência de interesses americanos na Amazônia, e esses interesses incidem e fomentam essa demarcação de terras indígenas, a questão do marco temporal, que é uma polêmica agora. Então, vamos aos fatos. Do ponto de vista objetivo, ocorreu um corte de 24% do investimento em 2021 em órgãos ambientais, mas ele disse que aumentou o investimento. No discurso da ONU, ele disse que aumentou o investimento. Ele disse que diminuiu 32% do desmatamento da Amazônia, mas, na verdade, o desmatamento aumentou 7%. O país está em chamas e alguns biomas, como o Pantanal, no centro-oeste brasileiro, em Mato Grosso do Sul, está destruído por queimadas que não são fruto apenas das mudanças climáticas e influências naturais. São queimadas feitas com interesses econômicos, de desmatamento, exploração da madeira, grilagem de terra, expansão da pecuária. Então, é essa a situação. O ministro dele responde por corrupção, né? O Salles foi afastado e está respondendo a um processo porque defendeu lá um desmatamento, uma apreensão de madeira. Ele favoreceu num processo da Polícia Federal, ele tentou interferir para impedir que aquela madeira fosse vendida para a Europa e desse os lucros lá aos seus parceiros e ao setor ilegal de desmatamento brasileiro. Uhum. Ao insistir em colocar como modelar a sua própria posição sobre
nenhuma obrigação deve ser instituída em relação à pandemia, né? Ou seja, você não pode obrigar ninguém a usar máscara, você não pode obrigar ninguém a tomar vacinas, quando nós sabemos que essa pandemia, que já matou milhões de pessoas, somente está amainando em alguns lugares graças exatamente à vacinação e ao emprego efetivo de medidas preventivas de isolamento social, de máscara, de proteção, a exemplo, por exemplo, de países como a China, que tem um número pequeno de mortos. E no caso brasileiro foi o contrário. O governo brasileiro, a partir do próprio presidente da República, estimulou a indisciplina, o contato, a aglomeração, e disse uma barbaridade que eu peço a sua reflexão. Ele disse que foi exatamente o lockdown, ou seja, o isolamento social, que causou a inflação. Qual é a relação entre uma coisa e outra? Primeiro, o que causa a inflação é a alta de preço exatamente das commodities agrícolas, que são os alimentos cotados na bolsa, que são vendidos como mercadoria, né? Isso e outros setores, como a área mineral, preço de combustível. Então, o que causa a inflação não foi o lockdown. Na verdade, pela série histórica nos países, quem combateu a pandemia com lockdown aqueceu a economia muito mais rapidamente porque se recuperou da Covid. O Brasil não conseguiu estabelecer medidas de recuperação da pandemia, foi duramente afetado. Então, o discurso do Bolsonaro, ele disse que ele defendeu o combate ao vírus e o desemprego de forma simultânea. Não, ele não teve nenhuma medida simultânea. Primeiro, o combate ao vírus ele não defendeu, ele está até hoje defendendo o tratamento preventivo, que foi cientificamente comprovado como ineficaz, né? Agora, a CPI está explorando muito isso aqui no Senado brasileiro, no Congresso Nacional. E essa fala sobre o desemprego, ele foi levado ao auxílio emergencial por uma pressão da oposição, que votou isso, depois ele se apropriou retoricamente. E a maneira como ele falou disso na ONU, o discurso que deram para ele ler, era um discurso muito manipulado. Dizer assim, eu dei $800 de auxílio. A impressão que causa é que ele dava $800 por mês para as pessoas necessitadas na população brasileira. 800, que nem chega a isso, chega a $780 somado, é a soma de tudo que ele deu. É a soma de todos os auxílios de 600, depois os auxílios de 400, e ao longo de alguns meses, sob pressão da oposição. A soma das parcelas. A soma das parcelas, exatamente. Então, é um discurso falso do início ao fim. O Brasil, de fato, fez uma reportagem analisando o discurso, e a única verdade, achei boa o início da reportagem, a única verdade que ele diz é que o Brasil mudou. Sim, ele disse, mas ele quer dizer que o Brasil mudou para melhor, mas é verdade porque o Brasil mudou para pior. Então, de fato, há uma inflexão, desde 2016 com o impeachment, e que se agrava muito nesses 2 anos e 8 meses de governo Bolsonaro, que ameaça todas as dimensões da vida democrática. Agora, uma última pergunta. Ele disse, como ideia central do seu discurso, que ele ia apresentar na ONU uma realidade que os jornais não mostram no Brasil. Qual é a chave teórica dessa questão? O Bolsonaro, a extrema-direita brasileira, acho que o primeiro aspecto, ela chegou ao poder, talvez antes da sua previsão. Ela chegou ao poder porque a direita não decolou na última eleição, e houve um embarque do setor militar, do setor financeiro, com o Bolsonaro para impedir a eleição do Fernando Haddad, que era o outro candidato do Partido dos Trabalhadores. Essa chegada abrupta ao poder do Bolsonaro fez com que ele comprasse brigas pela cartilha da extrema-direita com áreas que são muito perigosas. Ao mesmo tempo, não só com a esquerda, mas com a mídia tradicional empresarial, também com o judiciário. Então, ele tem tomado como inimigos seus juízes do Supremo Tribunal Federal. A Rede Globo ele chama de comunista, a Folha de São Paulo ele chama de comunista, e são jornais que defendem a política econômica dele. E que Agora, apesar de tudo isso, professor, ele continua conseguindo aplicar o seu programa de destruição do patrimônio público das empresas estatais e dos direitos sociais dos trabalhadores.
Por isso que, apesar do nosso desdém em relação à aparência de um bufão incompetente, lunático e palhaço, há por trás disso um método que não se pode desprezar, porque o que ele tem feito de desmonte, a começar por toda a estrutura conselhista, as grandes conferências, os grandes conselhos foram imediatamente desmontados. Então a sociedade civil deixou de participar. Depois vem um processo acusatório, perseguições, olha o que é, nós que somos da comunicação pública, Beto, olha os nossos colegas da empresa Brasil de Comunicação, como estão sendo acossados, acuados. Então, há uma voz sufocada, um estreitamento e uma imposição nessa disputa de narrativa que a extrema-direita quer fazer a todo momento. Quer dizer, não interessa a verdade dos fatos, ele nega as estatísticas que os órgãos estatais lhe fornecem, né? Ele fala mal do INPE, ele fala mal do IBGE, quer dizer, ele não quer dados, ele quer fomentar um discurso para a sua base e espero que isso não tenha sucesso no próximo pleito eleitoral. Agora, a questão fatal, rapidamente. Como organizar as forças, uma aliança ampla para conseguir enfrentar e derrotar Bolsonaro, já que ele tem maioria no Congresso, até o momento, pelo menos, e tem conseguido impedir, tem se bloqueado contra qualquer tentativa de impeachment. Como chegar a isso? É importante os telespectadores de outros países latino-americanos saberem que há mais de 100 processos de impeachment parados na mesa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Então, a via institucional está se mostrando insuficiente. Há, porém, outras dimensões. A reunião entre centrais sindicais, movimentos populares, partidos de oposição, pessoas, inclusive, que votaram no Bolsonaro e que estão insatisfeitas, as universidades que fomentam a ciência e que combateram exemplarmente a pandemia, se os setores que defendem um projeto emancipatório, civilizatório para o país, independente de partido e voto, se reúnem, e há uma nova grande manifestação prevista para 2 de outubro, há possibilidade de desestabilização crescente desse projeto de poder que está cada vez mais isolado, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Está sendo visto como um projeto isolado. Muito bem. Professor Rafael Vilas Boas, queria agradecer a sua presença aqui no programa Latitude Brasil, da Telesur. Muito obrigado. Estaremos sempre de portas abertas. E também queremos agradecer a todos os que nos acompanharam e pedir que, na quarta-feira que vem, estejamos novamente juntos para discutir temas centrais, temas cruciais do gigante latino-americano, sempre passando por um grau de instabilidade, de crise socioeconômica muito profunda, muito profunda. Obrigado, professor. Obrigado a todos vocês de casa que nos acompanharam. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Beto.